Quando o Senhor juntou seus discípulos e instituiu a ceia, ele mostrou como deveriam fazer a ceia. Mas aquela não era a ceia que nós hoje celebramos. E é muito simples entender isso. O Senhor estava vivo. Nós celebramos a ceia pensando num Senhor que morreu e ressuscitou. Mas ali o Senhor estava vivo. Isso aí, no ensino da ceia, é muito importante porque já demonstra o problema de um erro que existe, principalmente no catolicismo romano, né? De achar que o pão é carne de Cristo e o vinho é sangue de Cristo. Porque aí a gente pergunta, mas escuta, ele estava na mesa lá no Evangelho, ele estava com eles, ensinando como celebrar a ceia. Como é que o pão se transformou em carne? Ficou faltando um pedaço do corpo do Senhor na mesa? Como é que o vinho teria se transformado, como é pregado na Igreja Católica, a doutrina da transubstanciação? Como é que o vinho que estava no cálice sobre a mesa, de repente se transformou num cálice cheio do sangue de Jesus? Então o que aconteceu? Diminuiu o sangue do corpo de Jesus, porque ali estava o Senhor Jesus vivo. E a ceia era um memorial, ou foi instituída como um memorial da morte de Jesus. Então não dá para fazer um memorial de morte com o que é lembrado vivo, né? Então é claro que a ceia lá dos evangelhos não é a mesma ceia que nós hoje celebramos, porque nós celebramos a ceia que foi revelada a Paulo. Ele fala isso aqui, olha, porque eu recebi do Senhor. Ele não fala assim, porque o Pedro me contou como é que foi lá aquela noite em que Jesus foi traído e etc. Não. Ele não recebeu dos outros apóstolos. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então isso demonstra que a ceia que Paulo ensinava para as igrejas era aquela revelada a ele pelo próprio Senhor. Era a ceia de uma revelação. Não era a ceia que o Senhor ensinou para... Claro que ela tinha os mesmos elementos, claro que fazia menção à morte do Senhor, né, ao corpo, o sangue, etc. Mas aquele episódio do Evangelho não era exatamente a ceia que hoje nós, igreja, celebramos, porque não havia igreja lá também, aquilo era nos judeus. E foi feita essa inserção na Páscoa. Eles estavam celebrando a Páscoa. E aí o Senhor fez uma inserção com o pão e o vinho para ensinar a eles o que seria a ceia do Senhor. Mas então nós estamos aqui aprendendo com Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Vocês se lembram que no capítulo 10, ele começa a explicar a partir do vinho, né? Podemos ir até lá, voltar no capítulo 10, no versículo 16. Olha a ordem que ele coloca aqui, a ordem é diferente. Ele coloca aqui, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Sangue vem primeiro. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? O pão, o corpo, a representação do corpo vem depois, em segundo lugar. Mas quando nós chegamos no capítulo 11, a ordem inverte. Porque ele vai no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, primeiro o pão aqui. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui inverteu. Por que inverteu? Porque antes de você chegar a esse ponto de participar da ceia do Senhor revelada a Paulo, é preciso que você passe primeiro pelo sangue, para ser então feito membro do corpo. Isso é o assunto do 1 Coríntios 10. Uma vez que você já passou pelo sangue remidor, já teve os seus pecados todos lavados pelo sangue de Cristo, agora sim você já é membro do corpo e você vai lembrar na ceia do Senhor, revelada a Paulo,
primeiro o corpo e depois o sangue. Por isso essa inversão na ordem.